Há cerca de uma semana atrás eu ouvi uma história durante um podcast que mexeu imenso comigo. Ainda hoje ela mexe comigo. E depois de ouvir essa história, de ter aprendido também uma lição, eu entrei num período de reflexão tão profundo que posso dizer-lhe que as minhas metas para 2024 foram todas mudadas. Isto trouxe-me realmente aqui uma mudança de perspectiva. Mudança de perspectiva em relação à minha vida presente e em relação ao que eu quero para o meu futuro. E eu quero partilhar consigo esta história e trazer-lhe também aqui uma semente de reflexão. Porque eu acredito que numa altura em que nós estamos a viver uma vida cada vez mais confusa, o mundo está cada vez mais confuso, às vezes é bom nós pararmos e pensarmos. Esta história é a parábola do pescador mexicano. E tem apenas dois personagens. O pescador mexicano e um investidor americano. Eu vou contar esta história do meu jeito. Ela não é especificamente da forma como eu vou contar, mas eu acho que a maneira como eu vou transmitir que vai ilustrar melhor a mensagem que você precisa de reter. Ok? Nós sabemos que muitos locais no nosso planeta só são acessíveis a milionários. Ou seja, são locais remotos, que ainda não há infraestrutura de turismo e os locais que nós chamamos paradisíacos. Então, muitas vezes, só as pessoas com um grande poder aquisitivo, com uma grande capacidade financeira, é que conseguem ter acesso a esses locais. E foi exatamente o que aconteceu com um milionário, um investidor americano. Ele escolheu o México, uma pequena vila pescatória paradisíaca no México. Então ele foi e deslocou-se para essa região e numa das caminhadas que ele fez, numa dessas praias deslumbrantes, dignas de cinema, ele viu um barco a atracar, viu um pescador a chegar à costa. E viu que o pescador trazia uma rede com muito peixe. Então ele abordou o pescador, ele foi ter com o pescador e disse: "Parabéns, você fez aí uma bela pescaria." E o pescador agradeceu e perguntou ao investidor: "Quanto tempo é que você demorou a fazer essa pescaria?" E o pescador respondeu: "Eu demorei muito pouco, senhor. Foi muito pouco, foi rápido." E ele perguntou: "Mas porquê é que você não pescou mais, não esteve mais tempo e teve uma pescaria maior?" E ele disse: "Porque eu tenho o suficiente para suprir as minhas necessidades e as necessidades da minha família." E o investidor perguntou-lhe: "Ok, se você passou pouco tempo e já tem as suas necessidades cumpridas, como é que você ocupa o seu dia?" E o pescador foi contar aquilo que era a sua rotina diária. Diz ele: "Olha, eu todos os dias acordo tarde. Venho um pouco pescar na parte da manhã, quando eu tenho o suficiente vou para casa, brinco com os meus filhos, estou com a minha mulher, durmo umas cestas com a minha Maria e no final da tarde vou sempre à vila, ter com os meus amigos, tomar um bom vinho, tocar violão, cantar, dançar e divertir-me. E depois vou dormir para casa e no outro dia repito tudo novamente." E o investidor imediatamente disse: "Eu vou ajudar a transformar a sua vida. Eu tenho um MBA em Harvard e eu vou transformar a sua vida." Veja bem. E o pescador muito atento a ouvir o que o investidor estava a falar. Se você passar mais horas a pescar, você vai conseguir ter mais lucro. E com esse lucro você vai conseguir comprar um barco maior, já que ele tinha um barco muito pequeno. Depois, com esse barco maior, você vai pescar ainda mais, vai ter ainda mais lucro. E depois pode comprar uma frota de barcos. Vai comprando mais um barco, mais um barco, mais um barco, até ter uma frota. Ok? Assim que tiver a sua frota, você tem um volume muito grande de produção, então você deixa de vender para os intermediários, passa a vender diretamente para a indústria. Mas vamos ser ainda mais ambiciosos. Você pode ter a sua própria indústria de enlatados, de conservas. Ok? Para isso, é óbvio que você precisaria de sair desta vila, precisaria de ir para a cidade do México, portanto que é uma cidade maior, depois eventualmente para Los Angeles e finalmente para Nova Iorque. E em Nova Iorque você tinha um negócio muito próspero e que controlava todas as partes do seu negócio. E ele perguntou ao investidor, o pescador perguntou ao investidor: "E quantos anos é que isso iria demorar?" E ele: 12, 15 anos ou talvez um pouco mais. Você ia ter uma empresa muito bem sucedida. E diz ele: "E depois?" Perguntou ao investidor. E o investidor disse: "Pois, aí é que acontece a magia. Porque assim que você tiver a sua empresa bem estruturada, você abre a sua empresa na bolsa, portanto oferece a sua empresa a ações, não é? Dentro do mercado bolsista, e você vende a sua empresa, vende todas as suas ações, fica multimilionário e aí consegue alcançar o sucesso." E ele disse: "Ok, e depois? E depois de eu vender a empresa, o que é que eu faço?" E diz ele: "Pois, aí é que está o grande segredo. Porque assim que você consiga ter uma empresa que você consegue vender no mercado de ações
vende a empresa e fica milionário, você pode aposentar-se. E depois de se aposentar, o que é que você faz? Você muda-se para uma vila pequena, no México, em que você acorda todos os dias tarde, onde você pode pescar um pouco, onde você pode brincar com os seus netos, pode dormir cestas com a sua esposa e no final da tarde vem até à vila, toma um bom vinho, está com os amigos e toca violão. E depois repete tudo no dia seguinte. Meus amigos, isto é uma história que nos traz aqui uma perspectiva completamente diferente daquilo que é a vida simples. Eu acredito em duas filosofias. Em primeiro lugar, que nós muitas vezes já temos uma boa vida e que não conseguimos ver o bom que a nossa vida tem. E outras vezes nós estamos tão reféns daquilo que são os estímulos que nós recebemos de histórias de sucesso, de ostentação nas redes sociais, que nós criamos ambições tão grandiosas para a nossa vida e estamos completamente cegos e estamos só preocupados em conquistar as nossas metas, que nós nos esquecemos daquilo que está a acontecer agora. Porquê? Porque aquilo que nós vimos com esta história é que ele estava a dar ao pescador uma oportunidade para ele investir 10, 12, 15 ou 20 anos da sua vida para que mais tarde viesse a colher o fruto que o pescador já tinha no momento em que o investidor falou com ele. O que é uma coisa curiosíssima. Eu acho que nós devemos simplificar cada vez mais a nossa vida. E tudo aquilo que faz parte da nossa vida que tem algum significado, algum sentido maior. Muitas vezes nós trabalhamos anos e anos e anos e anos para conseguirmos construir uma fortuna. E eu pergunto, muitas vezes, no final do caminho, quando nós já conquistamos a fortuna e queremos usufruir dos frutos dessa fortuna, nós já não temos tempo, não temos idade e não temos saúde. Eu acho que nós devemos, mais uma vez, desacelerar. Mais uma vez, estarmos gratos, plenamente satisfeitos e felizes e plenos com aquilo que nós já temos, ainda que nós tenhamos ambições maiores. Mas eu acho que hoje em dia esta cultura de que toda a gente tem que ser muito bem sucedida, toda a gente tem que ser milionária, toda a gente tem que ter um carro de luxo, morar numa casa com 3 ou 4 assoalhadas, uma casa de luxo também. Meus amigos, isto não é para todas as pessoas. Eu acredito que nós, no fundo, todos queremos a mesma coisa. Nós queremos uma vida feliz, uma vida plena. E às vezes a simplicidade, eu vejo pessoas que eu contacto, por exemplo, nos interiores aqui em Portugal, e mesmo no interior do Brasil, eu já contei essa história, de pessoas felicíssimas que encontrei a viver num barraco. Eu acho que nós precisamos realmente desacelerar. Este consumismo desenfreado, estamos constantemente a querer alguma coisa, nunca estamos satisfeitos com o que temos, queremos sempre mais e melhor. E embora isso seja legítimo de todos nós, eu acho que muitas vezes nós estamos a ser puramente ingratos e a esquecer-nos que as melhores coisas da vida às vezes nós já temos. Nós podemos ter mais luxo, podemos ter mais bens materiais. E eu pergunto, qual é o preço que nós pagamos por isso? E atenção que eu não estou a defender que você deva reduzir as suas ambições. Eu sou sempre defensor que nós devemos ter uma visão grandiosa para a nossa vida. Agora, a minha visão grandiosa pode não ser a sua. E aquilo que é visão grandiosa para muitos que pode ser $1 bilhão, ou 1 bilhão de euros ou de reais, ok? Para muitos pode ser apenas 50 mil. E são felizes com os 50 mil. Então eu quero realmente deixar-vos aqui esta história e quero também deixar-vos aqui uma sugestão ou aqui um pedido. Façam uma profunda reflexão em relação àquilo que vocês acabaram de ouvir, à lição que aprenderam com esta parábola e deixem nos comentários. Vamos tentar criar aqui um diálogo com a comunidade daquilo que realmente é importante na vida, daquilo que realmente é fundamental para nós conseguirmos ser pessoas felizes. Porque eu acho que com o ritmo que nós estamos neste momento a viver e com a quantidade de ambições, muitas vezes elas artificiais, muitas vezes até pela influência que nós temos nas redes sociais, das pessoas famosas, das próprias empresas que querem que a gente compre o produto ou o serviço que eles têm para oferecer, nós muitas vezes perdemos aquilo que é simples e aquilo que é simples muitas vezes é o que nos faz felizes. Então deixo-vos aqui esta história que teve um impacto muito profundo para mim, e que eu tenho a certeza que poderá ter um impacto muito profundo para si também. Na próxima quinta-feira, pelas 4 da tarde, horário de Portugal, mais um episódio do Santos da Casa Não Fazem Milagres, onde vamos falar sobre como manter a chama acesa num relacionamento. É uma conversa muito divertida, que eu e Maria José já gravamos, e que eu tenho a certeza que vai agregar muito valor e trazer muitas dicas valiosas a todos vocês que precisam de manter um alinhamento e manter aqui um calor, uma chama acesa na vossa relação.
Se é a primeira vez que chegou ao canal do YouTube, convido a fazer a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo e não se esqueça, junte-se a mim também nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um episódio. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço.